Tristão e Isolda. Capítulo 2. O Morholt da Irlanda. Quando Tristão lá chegou, o rei Marcos e seus barões estavam de luto pesado. O rei da Irlanda tinha equipado uma frota para destroçar a Cornualha se Marcos recusasse, como já o fazia por 15 anos, a pagar o tributo, outrora imposto, a seus antepassados. Segundo antigos tratados, os irlandeses podiam cobrar da Cornualha, no primeiro ano, 300 libras de cobre. No segundo, 300 libras de prata. No terceiro, 300 libras de ouro. No quarto ano, porém, eles levavam 300 moças e 300 moços com a idade de 15 anos, tirados por sorteio dentre as famílias da Cornualha. Ora, naquele ano, o rei havia enviado como mensageiro a Tintagel um gigante cavaleiro, o Morholt, cuja irmã ele desposara e que nunca fora vencido em luta. O rei Marcos, porém, havia convocado por carta todos os barões de seus domínios para ouvir o que eles tinham a dizer. No dia marcado, quando os barões se reuniram na sala do trono e o rei Marcos sentou-se sobre o trono, o Morholt disse: Rei Marcos, ouvi pela última vez o que manda o rei da Irlanda, meu senhor. Ele vos manda pagar o tributo, como faz longo tempo que não o fazeis. Ele requer que me entregues, hoje mesmo, 300 moços e 300 moças, escolhidos por sorte, dentre as famílias da Cornualha. Minha nau, ancorada no porto de Tintagel, os levará para serem nossos servos. Entretanto, eu excetuo somente a vós, rei Marcos, como convém, se algum dos vossos barões quiser provar por duelo que o rei da Irlanda não tem razão cobrando tal tributo, aceitarei o desafio. Qual dentre vós, senhores, quer se bater em duelo pela libertação desta terra? Olhavam-se os barões entre si, os olhos baixos, curvando em seguida a cabeça. Observa, dizia um consigo mesmo, a estatura do Morholt da Irlanda. Ele é mais forte que 4 homens robustos. Olha a espada. Ignoras que sua espada, por sortilégio, faz voar a cabeça dos mais audazes campeões, desde que, há tantos anos, é enviado pelo rei da Irlanda aos seus desafios pelas terras vassalas? Estás procurando a morte? Porque tentas a Deus? O outro imaginava:
Criei-vos, filhos meus, para os serviços de servos, e vós, filhas queridas, para serem mulheres soltas na vida. Minha morte não vos salvaria. E todos permaneciam em silêncio. Disse ainda o Morholt: Qual dentre vós, senhores da Cornualha, quer aceitar meu desafio? Ofereço-vos bela batalha. Passados 3 dias, em barcas, ganharemos a ilha de St. Samson ao largo de Tintagel. Ali, vosso cavaleiro e eu duelaremos, e a glória de ter tentado tal batalha recairá sobre toda a família. Eles continuavam mudos, e o Morholt parecia um girifalte que fosse fechado em uma gaiola com passarinhos. Quando ele entra, os outros todos se calam. Falou pela 3ª vez o Morholt: Pois bem, bons senhores da Cornualha, se vos parecei o mais nobre partido, tirai à sorte os vossos filhos, e eu os levarei. Mas, na verdade, não acreditava que toda essa terra fosse habitada só por servos. Então, prosternando-se aos joelhos do rei, disse Tristão: Senhor rei, se vos apraz concederdes a mim tal honra, bater-me-ei em duelo. Inutilmente tentou o rei Marcos dissuadi-lo da empresa. Parecia-lhe muito jovem o cavaleiro, de que lhe serviria a ousadia. Mas Tristão atirou a luva ao Morholt, e este a levantou. No dia marcado, pôs-se Tristão sobre uma colcha vermelha e se fez armar para a arriscada aventura. Vestiu a loriga, embraçou o escudo e enlaçou o elmo de aço polido. Os barões choravam de pena pelo jovem corajoso e de vergonha por si mesmos. Ah, Tristão, diziam, ousado barão, bela mocidade, por que não empreendo eu, em vez de vós, tal batalha? Minha morte traria menos dor a esta terra. Os sinos tocaram, e todos os da baronia e os do povo, velhos, crianças, mulheres, orando e chorando, escoltaram Tristão até a praia. Eles ainda esperavam que algo acontecesse, pois de poucos recursos vive a esperança no coração dos homens. Tristão
Subiu sozinho em uma barca e navegou para a ilha de Saint Sampson. No mastro da sua barca, o Morholt içara uma rica vela de púrpura e, antes do outro, chegou à ilha. Já amarrava a barca na praia quando Tristão, tocando a terra por sua vez, afastou a embarcação para o mar. Que fazes? Disse o Morholt. Por que não prendes tua barca a uma amarra? Para quê? Respondeu Tristão. Só um de nós voltará vivo daqui. Não lhe bastará apenas uma barca? E os dois foram para o duelo, incitando-se por palavras ultrajantes, penetrando na ilha. Ninguém viu a luta, mas, por 3 vezes, o vento do mar trouxe à terra firme um clamor furioso. Então, em sinal de luto, as mulheres batiam palmas em coro. Os companheiros do Morholt riam, agrupados à parte, diante de suas tendas. Enfim, a certa hora, viu-se, ao longe, a vela de púrpura. A barca do irlandês saía da ilha e a voz do desespero retumbou. O Morholt! O Morholt! Mas, como a barca crescesse, aproximando-se, viram todos de repente, no cimo de uma vaga, de pé, à proa, um cavaleiro de cujo punho brandia uma espada. Era Tristão. Logo, 20 barcas foram ao seu encontro e à água se lançaram, a nado, moços e infantes. O bravo saltou para a terra e, enquanto as mães, de joelhos, lhe beijavam as caneleiras de ferro, gritou aos companheiros do Morholt: Senhores da Irlanda, o Morholt lutou muito bem. Vede, minha espada está denteada e um fragmento da lâmina ficou cravada no crânio dele. Levai, senhores, este fragmento de aço é o tributo da Cornualha. Subiu, então, a Tintagel. À sua passagem, as crianças, libertadas, agitavam, gritando, ramos verdes. Ricas cortinas estendiam-se nas janelas. Mas quando, entre cânticos de alegria, repiques de sino, sons de trompas e buzinas, tão retumbantes que se não ouviria mesmo o trovão de Deus, chegou Tristão ao castelo. Caiu nos braços do rei, com o sangue lhe vertendo pelas feridas.
Abatidos, os companheiros do Morholt desembarcaram na Irlanda. Outrora, quando chegava ao porto de Wysford, rejubilava o Morholt de rever sua gente que, reunida, o aclamava com a rainha, sua irmã, e sua sobrinha, Isolda, a loura, a dos cabelos de ouro, cuja beleza brilhava como o sol que se levanta. Carinhosamente o acolhiam e, se tinha alguma ferida, elas faziam curativos, pois sabiam das virtudes de bálsamos e beberagens que reanimam feridos quase à morte. Mas de que lhes valiam as receitas mágicas? As ervas, colhidas em horas propícias, todos os filtros? Ele jazia morto, cozido em um couro de cervo e com o fragmento da espada inimiga ainda cravado no crânio, o qual retirou Isolda para encerrá-lo em um cofrezinho de marfim precioso, como um relicário. E, inclinadas sobre o cadáver gigante, mãe e filha repetiam interminavelmente o elogio do morto e interminavelmente maldiziam o matador dele, alternando entre as mulheres o sufrágio fúnebre. Desde esse dia, Isolda começou a odiar o nome de Tristão de Lunoa. Em Tintagel, Tristão definhava. Saía-lhe das feridas um sangue negro, envenenado. Reconhecendo os mestres físicos que o Morholt lhe havia cravado nas carnes uma farpa envenenada, e como as beberagens e a triaga não o podiam salvar, a guarda de Deus o confiaram. Das feridas exalava um cheiro tão putrefato que todos os seus mais queridos amigos fugiam dele, menos o rei Marcos, Governal e Dinas de Lidan. Só conseguiam permanecer à cabeceira do enfermo, vencendo neles o amor à repugnância natural. Finalmente, Tristão foi conduzido a uma cabana construída à beira-mar, em um lugar solitário, e ali deitado, de face para o mar, esperava a morte. «Rei Marcos!» exclamava o mísero no delírio da febre. «Vós me abandonastes, a mim, que salvei a honra de vossa terra. Mas não, bem sei, bom tio, que daríeis a vossa vida pela minha. Mas de que vale a vossa ternura? De nada mais vale. Devo morrer. Entretanto, como seria bom ver o sol
e meu coração ainda se atreve a desejar a minha vontade, ainda ousa uma esperança. Quero tentar o mar aventuroso. Quero que ele me leve longe, sozinho. Para que terra? Não sei. Mas lá, talvez ache quem me cure. Talvez ainda um dia vos possa servir. Bom tio, como arpista, como caçador e como vassalo. E ele tanto suplicou que o rei Marcos se comoveu com seu desejo. Levou-o a uma barca, sem vela nem remos, com apenas uma harpa ao lado dele, tal como pedira Tristão. Para que velas, se seus braços não poderiam içar? Para que remos? Para que a espada? Como o marinheiro que, ao longo de uma grande travessia, lança pela amurada o cadáver do antigo companheiro, assim, de seus braços trêmulos, Governal empurrou para o mar a barca onde jazia seu filho querido. 7 dias e 7 noites levou o mar suavemente. Às vezes, tocava Tristão a harpa a fim de esquecer sua desventura. Por fim, o mar, a revelia dele, o acostou em uma praia. Ora, nessa noite, os pescadores haviam deixado o porto para lançar suas redes ao mar e remavam quando ouviram doce melodia que corria rente à água. Imóveis, os remos suspensos sobre as vagas, eles escutavam. À primeira claridade da aurora, perceberam, ao longe, a barca errante. Diziam eles entre si: uma música sobrenatural envolvera a barca de São Brandão quando navegava para as Ilhas Fortuné, sobre mar branco como leite. Remaram para alcançar a barca, que derivava e parecia abandonada, impelida apenas pela pungente voz da harpa. Mas, ao se aproximarem, a melodia cessou totalmente. Quando abordaram a barca, as mãos de Tristão caíram inertes sobre as cordas, ainda frementes. Recolheram-no os pescadores e voltaram ao porto para entregar o ferido à piedosa dama de todos eles, a qual, talvez, o conseguisse curar. Mas, infelicidade, este ponto era Wiseford, onde fora enterrado o Morholt, e a dama era Isolda, a loura. Só ela, hábil na arte dos filtros,
poderia salvar Tristão. Mas também só ela, entre as mulheres, queria a morte dele. Quando Tristão, reanimado por arte de Isolda, voltou a si, viu que as ondas o haviam lançado a uma terra de perigos. Mas, com coragem ainda para salvar a vida, soube logo achar palavras astuciosas. Contou que era um trovador, que viera em um navio mercante. Navegava para a Espanha, para aprender a arte de ler nas estrelas. Piratas haviam atacado a nau e, ferido, fugira na barca. Acreditaram nele. Nenhum dos companheiros do Morholt reconheceu o belo cavaleiro da ilha de St. Sampson. Tanto veneno havia lhe deformado os traços. Mas quando, após 40 dias, Isolda dos Cabelos de Ouro quase o havia curado, como já nos seus membros começasse a voltar a graça da juventude, ele compreendeu que devia fugir. Assim o fez. E, depois de muitos perigos, um dia reapareceu Tristão diante do rei Marcos. E assim, primeiro destino finge afastar aqueles que depois vai implacavelmente reunir. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!